Não tem problema. Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho de teoria, que é sistema de informações, tá? Então, a princípio de sistemas de informações, existem sistemas, né, que são menos complexos, mas ao mesmo tempo eles são priorizados, né? Ou seja, priorização é algo que é, por exemplo, sistemas que servem para aquele instinto, né? Então, vamos dizer assim, sistema de informação não é a mesma coisa que soluções, né? Soluções é uma coisa e sistemas são outras. Soluções é algo mais customizado, né? E sistema já é uma coisa priorizada, né? E é o que a gente vai estar aprendendo hoje, tá? Então, os tópicos de hoje que a gente vai estar aprendendo, né? O primeiro, o que é um sistema, né? O segundo, informação versus dados, né? Sempre tem essa discrepância aí. Sistemas e subsistemas. E funcionamento de sistemas, né? Como que funciona um sistema de verdade. E tipos de sistemas, né? Então, é o que a gente vai estar aprendendo hoje. Tá? Então, pergunto para vocês, o que vocês têm em mente do que é um sistema? Alguém sabe? Vamos dizer que um sistema, pessoal, ele seja, né, que nem a Priscila falou, é um sistema que resolve todo tipo de problema, controla alguma coisa. Mas vamos pensar assim num sistema mais amplo, né? Vamos ter uma visão um pouco mais ampla, né? Vamos supor, né, em mente, né, um sistema diferente. Vamos dizer que o nosso corpo humano é um sistema, né? Por que ele é um sistema? Porque ele precisa de outros sistemas dentro de nós para ele estar funcionando, né? Por exemplo, nosso corpo ele precisa do coração para nós estar vivo, né? Então vamos supor que o coração ele precisa do sistema, como é que chama? Cardiorrespiratório, né? Cardiovascular, né? Então vamos dizer assim numa base que o coração ele é um sistema dentro do mesmo sistema para funcionar alguma coisa, né? Ou seja, o nosso corpo humano, né? Um outro exemplo é o sistema solar, né? Então vamos dizer assim por um todo que o sistema solar é um sistema que tem outros sistemas dentro dele, né? Ou seja, por exemplo, o sistema solar tem os planetas, né? E os planetas eles têm outros sistemas dentro deles, que são os ecossistemas. Por exemplo, na Terra. Na Terra a gente tem vários ecossistemas. E aí, o que é um ecossistema? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 3 ecossistemas. Mata Atlântica, Amazonas e mais um que eu não estou muito lembrado. Oi? Sai, tô saindo. Você vai ficar famosa. Pode tirar. Não tem problema nenhum, não. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, meninos e meninas. Aqui é a Luna, do Thiago. E aí, o que acontece, né? O ecossistema, por um termo, ele é um sistema dentro de outro sistema. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, ela tem sistemas hidráulicos, né? Por um todo, né? Que são os rios, né? E sistemas terrestres, né? Que são as florestas e por aí vai. Então, dizendo um termo sistema, né? Dizendo assim, algo assim, sistema, o sistema ele exige de nós programadores criar fronteiras dentro dele, né? Então a gente, quando pensa em sistema, a gente precisa obrigatoriamente, né? Vamos dizer assim, numa base, né? Rever um conceito chamado fronteira, né? Porque se não, um sistema não tiver fronteira, aí o sistema fica enorme e não entra no conceito do cliente, né? Então aí tem que ter uma fronteira, tá? Isso vocês vão ver daqui a pouco. O que é isso? Né? Então, um sistema FINS, né? Ele é, né? Como a Priscila falou, ele é um sistema para resolver problemas, né? Então vamos dar um exemplo aí. O sistema é o quê? O sistema é para resolver problemas.
como soluções, né? Sistema em um termo, por exemplo, a gente tem sistemas priorizados, né? Sistemas são para resolver problemas. E sistema, ele tem um modelo, na verdade, que são a priorização, né? Tem sistemas que é priorizado para tal termo e tem sistemas customizados para tal termo, né? Então vamos dar um exemplo de um sistema, né? Sistema aí é customizado, né? Sistema customizado a gente pode dar um termo aí, né, de um controle de estoque, né? Aquilo lá é para tal termo, né? Agora um sistema aí priorizado, um RP. Um RP controla uma empresa toda, né? Um CRM, né, por exemplo, um e-commerce. Isso são sistemas, né? Vamos dizer assim que ele é priorizado. Todo programa tem um e-commerce? Depende. Todo sistema, todo... É só de administração, né? Não, na verdade é de vendas, né? Só de vendas, né? Só de vendas. Eu não me lembro muito bem como... Ele é o controle... Nossa, eu lembro... Eu tinha um livro muito bom falando sobre essas coisas, velho. E aí, o que acontece, né? Então, o termo sistema, pessoal, né? Eu trouxe uma tese aqui para vocês. O que é sistema de livre? Oi? Você leu o PowerPoint? É o que o Thiago tá falando. É a solução de um problema, né? Então, um sistema de informação pode ser, então, definido como um todo sistema usado para prover informação, incluindo seu processamento, qualquer seja o uso feito dessa informação, inclusive arquivamento, né? Que é salvar alguma coisa do sistema, né? Então, o sistema de informação, pessoal, ele é voltado para solucionar problemas de empresa, né? Então, suponhamos, né, que a Priscila, né, ela tenha uma loja, aí vamos dizer uma loja lá na Santa Efigênia. E ela precisa... Santa Efigênia. Então vamos lá no Brás. Né? Não, nossa, piorou em Santana. Colocar em Santana, então. Né? Então, ela faz vendas de produtos do tipo roupa, né? Então, vamos dizer assim que ela vende roupa. E ela quer aumentar a taxa de lucro dela, né? Então, ela chega, né, para um cara experiente na área, né, tipo eu aqui, né? E chega e fala assim: olha, Thiago, eu estou precisando aumentar o meu custo de vendas. Eu quero aumentar a minha taxa de lucro. Aí eu chego para ela e falo: ó, Priscila, o negócio é o seguinte, você quer mudar aí o negócio, a gente desenvolveu um e-commerce para você, né? Então, o e-commerce ele já é priorizado para isso, tá? Então, o e-commerce, pessoal, que a gente vai estar vendo isso no futuro, né? Então, o e-commerce nada mais é que o quê? É vendas. É nada mais do que isso. É vendas. É você vender algo no mercado interno ou externo. Dizendo assim, mundialmente é o externo e nacionalmente o interno. Como? Mercado Livre? Sim. É, Mercado Livre. É Mercado Livre. E aí, tipo, LX, Americanas e por aí vai, né? Então, um sistema voltado para vendas, pessoal, é o e-commerce, tá? Então, a gente vai estar vendo isso daqui daqui a pouco, né? Mais a fundo. Não precisa anotar, porque eu vou passar o vídeo, filho. Você vai passar? Eu vou colocar no YouTube. Ah, mas é melhor copiar. Eu aprendo mais assim. Eu aprendo melhor. Então, alguma dúvida? Pode perguntar. Você tem O que é alguma... sistema de análise? É a solução de um problema. Já sabe agora, hein? Você vai solucionar problemas de empresa. Esperar a Priscila copiar aqui o nosso jovenzinho. Sério que você tá esperando passar? Claro, Nossa, filho. bom esse Você curso. Eu sempre falo do curso pra todo mundo, só que nem 21. Beijo, vocês estão perdendo. A maioria dos jovens aqui não tem nada no currículo. A maioria, viu, Thiago? Imagino. Perdendo, né? É um conteúdo muito bom. Eu tenho uma base, assim, mais ou menos. Eu sei, o Thiago já fala já. Tchum. Vai Priscila, recordando, né? Priscila é Priscila, né? Nem eu também, não tô entendendo. Entendo. Né? Falei pra minhas irmãs. A Yasmin tudo bem, mas a Fernanda não quer saber de nada, sabe? Não dá vida. Ai, que essa relação. Joga no Movie Maker e edita isso. Thiago, pode passar. Pode passar? Então, beleza, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Então, o que é uma informação? O que é um dado? Tá?
Uma informação, tá? Isso é muito bom isso. Uma informação, por exemplo, ele é algo que informa para você alguma coisa. Então, por exemplo, a Igreja Avivamento Bíblico fica no bairro do Chora Menino, na rua, como é o nome da rua daqui? Neufrida. Dona Elfrida, no número 528, correto? Brincadeira. É só mostrar com você mesmo. Então, por exemplo, isso que eu falei agora é uma informação, né? Tô dando uma informação para vocês que aqui a Igreja Avivamento Bíblico fica na Rua Dona Elfrida, no número 528, no bairro do Chora Menino. Então, isso é uma informação que a gente está dando para você. Então, uma informação, dizendo assim, numa coisa bem ampla, né, num sistema, por exemplo, vamos voltar lá ao e-commerce da senhora Priscila, né? Vamos voltar lá. Dizendo em termos, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, o preço de um vestido que a Priscila está vendendo. Então eu entro no e-commerce dela e vejo o preço. Se eu gostei do preço, beleza, vou lá e compro. Agora, se eu não gostei do preço que ela deu, a gente vai em outra loja e aí por aí vai, né? Então, dizendo em teoria, né? Mas a gente vai comprar. Então, dizendo em teoria, né? Informação é o quê? Que é algo que informa para a pessoa, né? Então, uma informação é isso, é informar, dar um informativo para certa pessoa que está entrando no nosso website, né? Ou na nossa solução, no nosso sistema, tá? E um dado, ele é o peso bruto, né, da informação no sistema, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter um conceito aí bem amplo depois, mais para frente, sobre banco de dados, né? O banco de dados é onde a gente faz a alocação dinâmica de dados, né? O que é o dado? O dado, por exemplo, a gente pode ter lá várias informações dentro desse dado, né? Como, por exemplo, posso ter no mesmo dado, eu posso ter o nome da minha rua, o número da minha casa, tudo isso dentro de um dado, né? Então, dizendo assim, uma coisa mais dinâmica, o dado, ele é o peso bruto da informação, né? Ou seja, posso estar ali tendo várias informações dentro de só um dado, né? Então, isso, como a gente dizendo assim na área de tecnologia, isso é um acoplamento de dado, de informação, perdão. Um acoplamento de informação, que é colocar todas as informações dentro de uma coisa só. Deixa eu ver se eu entendi. Então, informação seria, no caso, como se fosse descrever. É. E dados é como se eu fosse acrescentar? Mais ou menos isso. Ou visualizar. É. Entendeu? Então, beleza. Então, dado, pessoal, voltando ao conceito, eu vou estar abrindo aqui um banco de dados para vocês terem mais ou menos a ideia do que eu estou falando para vocês, tá? O sistema da gente vai programar? Estamos programando já. Já tá programando? Já estamos programando. Ai, meu Deus, esse aluno é muito potente. Então, pessoal, por exemplo, eu vou dar uma consulta aqui bem básica para vocês entenderem o que eu tô. Opa, não é esse Nossa, eu banco. nem vi nada disso daí. Você já apresentou isso daí todo mundo? Não, ainda não. Isso aqui a gente vai ver daqui 1 ano e meio. Mas eu tô só mostrando para vocês o que é um dado, tá? Select from. Da base de código. Ano passado tá no, né? Programar é tudo a base de código. Aí haja cabeça pra depois nos códigos. Na verdade, eu trabalho com código. Ó, isso aqui é um dado. Dizendo assim em termos. O que é um dado? Aqui, por exemplo, aqui na minha base de dados, eu tenho o meu nome por inteiro, o meu apelido no sistema, minha data de nascimento, a minha senha, o meu e-mail, o meu sexo, o meu RG, e por aí vai, meu CPF. Então, isso daqui, pessoal, em teoria, dizendo, isso aqui é um dado. Vocês podem perceber que aqui há várias informações dentro dele, né? Então, isso é um dado, né? Dizendo assim, né, em prática, tá? Entendeu, Denise? Entendeu? Dados e informações. Não, mas essa aqui tá frente, né? Então, a base do dado e da informação, ele tem uma certa discrepância, tá? Onde eu uso um dado? Então,
aonde eu uso uma informação, né? Então, por exemplo, uma informação, né, eu posso estar utilizando num website, por exemplo, o website da igreja que eu desenvolvi, né? E um dado, por exemplo, eu posso puxar esse dado para mim ter essa informação, né? Então, eu posso puxar o dado da base de dados que eu tenho, né? Por exemplo, né, para vocês terem assim, uma noção melhor, né? Sempre tem aí um tipo de sistema que puxa na base de dados o tipo sanguíneo de uma pessoa. Por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente, né? Então aí tem uma base de dados dizendo assim, isso em termos não é para estar falando, mas para ter uma noção melhor, né? Então, uma base de dados, né? Por exemplo, do tipo sanguíneo de uma pessoa aqui no Brasil. Então, vamos supor, né? Um certo indivíduo sofreu um acidente e precisa do sangue para repor no coração, né? Então, de onde a gente puxa essa informação? A base de dados, né? Então, há essa certa discrepância entre informação e dado, né? Então, uma informação é algo que informa você e o dado é o peso bruto da informação, né? Alguma dúvida? Pode mandar bala? Uhum. Então, beleza. Tá, então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na apresentação do slide. Então, vamos lá. Onde eu parei. Então, agora a gente vai ter um conceito melhor, pessoal, de sistemas e subsistemas, tá? Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês entenderem, tá? Então, por um termo, pessoal, aqui eu coloquei suprassistema também para vocês terem um conceito melhor, tá? Então, por um termo, pessoal, vamos pensar aí num ERP, tá? Vamos ter aí uma certa noção de um ERP, tá? Um ERP, dizendo assim, ele controla uma empresa. Então, vamos pensar numa empresa grande, tá? Vamos pensar aí na Chevrolet, né? Na Chevrolet é uma empresa aí que faz fabricação de automóveis, né? Automóveis, picape e por aí vai, né? Então vamos se dizer assim num termo que a Chevrolet ela chega na minha empresa, né? Lá o presidente da Chevrolet chega na minha empresa, que é um sistema, né? Mas dizendo assim numa base, como seria esse sistema, né? Então num conceito mais administrativo, né? Vamos se dizer assim, a gente na parte de administração de empresa, a gente aprendeu um conceito que se chama, em teoria, a pirâmide não sei do que. Eu esqueci o nome porque eu nunca mais ouvi isso, né, em termos. Mas vamos se dizer assim, né? Uma pirâmide, né, tem a sua base e o topo, certo? O topo é a parte administrativa, diretoria, né, gerência e por aí vai, né? E a base é a produção, né? Então, vamos se dizer assim, né? Então vamos pensar lá na Chevrolet. Na Chevrolet, ela produz carro, beleza, né? Então, se ela produz carro, ela precisa ter um controle ali de, por exemplo, vamos supor, de um controle financeiro, tá? Então, vamos supor assim, preciso comprar uma peça, preciso comprar um pneu, né? Mas para mim comprar um pneu, eu preciso de um outro sistema. Qual que seria esse sistema? O sistema de fornecedor. Então, ali eu cadastraria todos os meus fornecedores. Quais seriam eles? Goodyear, Bridgestone e por aí vai, né? Então, dizendo assim, né? Uma base, né? Um carro, ele não é só feito, né? Com pneu, com roda, né? E por um todo, ele tem motor, carroceria, chassi, tem água, né? Tem gasolina, né? Então, dizendo assim, em termos, pessoal, a base do projeto, ele é, em teoria, o quê? Ele é uma administração voltada para a produção, né? Então, isso seria um subsistema do projeto, né? Que é o módulo do projeto. Então, ali, no caso que eu falei para vocês, seriam 2 módulos, né? Que é o cadastro de distribuidores e o cadastro de manufaturamento e o cadastro de fornecedores, né? Então, por um todo, é isso, né? E o sistema, vamos dizer assim, o sistema, então, é o controle ali de tudo, controle de estoque. Quantos carros saíram
para vendas numa tal concessionária aqui em São Paulo. Então, vamos supor. Então, isso mais ou menos é um controle de vendas, né? Por um todo, dizendo assim, entre aspas, isso é um sistema. E o suprassistema? O suprassistema é um sistema por um todo. Então, voltando ao conceito, né, do nosso corpo, né? Então, vamos supor que o nosso corpo ele seja um suprassistema, né? Que ele tenha necessidade de outros sistemas para estar funcionando. Tiago, igual onde eu trabalho, laboratório de exames de sangue, a gente usa um sistema lá que chama Atria. Não sei se você já ouviu falar. Então, o subsistema seria o pessoal da recepção, que é o pessoal que faz as fichas. O sistema seria do pessoal da gerência, que controla o quanto cada funcionário faz de ficha, se está digitando rápido ou não, se está indo rápido ou não. E o suprassistema é o quanto a gente está faturando, Isso gastando, aí. é isso aí? Isso aí. Entendeu? Entendi. Então, Os subsistemas são os largatão, são um isca. O que bate de cara com os clientes, tipo, é assim, assado. O sistema são os gerentes, entendeu? Aqueles que mandam. E os subsistemas são os que mandam os gerentes, entendeu? Manda todo mundo. mais ou menos isso que a Priscila me explicou. Porque eu falo meio informal, já falo mais formal, entendeu? E aí, por exemplo, tá? Então vamos dar um exemplo aí do nosso corpo humano. Tá? O nosso corpo humano, então, é um suprassistema que tem a necessidade de outros sistemas. Né? Então, qual que seria esse sistema? O sistema digestivo, por exemplo. Mas dentro desse sistema digestivo temos quais órgãos? Temos estômago, temos pâncreas, temos aí também intestino delgado, intestino grosso. Então, tudo isso envolve o quê? O suprassistema. Deu para entender? Entendeu? Então, é isso que você vai... Vai cair na prova, professor. Então, dizendo assim numa base mais conceitual, subsistemas são os módulos, tá? Sistemas são os módulos que, vamos se dizer assim, é um módulo dentro de outro módulo. Né? Então, por exemplo, na parte de, por exemplo, da Chevrolet, tá? Então, vamos lá, para a gente ter um conceito mais amplo. Né? Os subsistemas, dentro de uma empresa lá da Chevrolet, vamos dizer assim, que seja a parte de produção, né? Então, lá dentro do subsistema é a parte de produção. A parte de sistema é a parte gerenciável do projeto. Então, tudo que é parte de gerência ali, né, parte de vendas do produto, é a parte de sistema. Ou seja, pode ter também outros sistemas, né? Como, por exemplo, um sistema administrativo, para administrar a entrada e saída de dinheiro, funcionário, né? Pode ter também outro sistema lá de RH, né? Para ver quantas pessoas tem lá na empresa. Né? Então, vamos se dizer assim, em termos que o sistema, a gente pode ter outros sistemas dentro dele. E o suprassistema é um por um todo, né? Que é a diretoria. Né? Por exemplo, a diretoria quer ver um relatório lá de quanto que a Chevrolet ganhou por mês. Né? Então, dizendo assim, numa teoria mais ampla, né? O suprassistema é um todo, né? Que depende de outros sistemas e os sistemas dependem de um subsistema. Um conceito mais, vamos dizer assim, mais revogado é isso. O que dá função a todos aí é o subsistema, né? Que é o que produz. Isso aí. Então, o sistema, por exemplo, né? Vamos dar um outro exemplo aí, da Americanas. Né? Americanas, ele tem, por exemplo, né? Ele não faz produtos, eles revendem produtos. Né? Então, por exemplo, o subsistema da Americanas é o fornecedor, né? Distribuidores, né? Então, dizendo em teoria, vamos dizer assim que a Americanas ela só faz o quê? Ela revende produto de qualquer outra empresa. Isso, porque ela podia muito bem criar um produto e isso dá um sucesso, né? Porque tanto que eles têm fornecedores e os fornecedores vendem para eles, compram e vendem por um valor bem mais ou menos assim, né? Por exemplo, na Americanas acontece assim. Né? Como eu sou CNPJ, eu tenho, por exemplo, 50% de desconto daquilo que eu compro. 60%, se depender do tanto de produto que eu for comprar, eu tenho mais desconto ainda. Se eu quiser revender esse produto, eu tenho uma taxa de lucro aí de 90% a 100% de lucro desse produto. Então, quem é CNPJ, por exemplo, né,
ele tem um desconto enorme de taxa de juro, essas coisas. Então, a Americanas, por exemplo, ela compra para revender, né? Então, ela não faz o produto, né? Agora, vamos dar um outro exemplo. O McDonald's. O McDonald's, ele faz o produto e ele revende, né? Ele revende? Como assim? Ele vende. Ele faz o produto e vende. Então, isso é o revender da coisa. Então, vamos dizer assim, agora voltando a um sistema tipo do McDonald's. Então, o McDonald's, o subsistema dele é o sistema de produção, né? Então, vamos dizer assim que ele precise também de alguns outros produtos, tipo pão, hambúrguer e blá blá blá, né? Batata frita e por aí vai, Coca-Cola, né? Então, ele tem distribuidoras, né? Os fornecedores dele, né? Então, vamos dizer assim que o McDonald's, o subsistema do McDonald's é o quê? A distribuição e o fornecimento, né? E o sistema? O sistema é o sistema de entrada e saída. Então, ali entra um termo de controle de estoque, né? Controle de estoque nada mais é que entrada e saída de produto. Então, é um controle, né? Então, por isso que a gente chama de controle. E o suprassistema é a base de tudo, né? Por exemplo, é como se fosse ali uma base administrativa da coisa, né? Emissão de relatório, quanto que entrou, quanto que saiu. Então, por um todo, isso é um suprassistema, um sistema e um subsistema. Acho que o pastor deve ter um sistema aqui para controlar os membros e tal. O pastor não tem sistema, ele só faz tudo no Excel. Aí dá o pedido no PC. De tudo. Vou conversar com ele. Não mostra pro Djalma, não, hein? Vou conversar com ele pra gente fazer um sistema pra igreja. É verdade, vamos. Vamos não, né? Você faz. Então, mais ou menos, vocês entenderam como que funciona esse lance aí de fronteiras. Você entendeu, né? Sistemas escravos. Sistemas é mais ou menos. E supra é os tops. Isso aí. Então, aqui, pessoal, eu trouxe aqui pra vocês como que é um funcionamento de um sistema, tá? Então, mais ou menos essa é a base, tá? A gente tem entrada, processamento e saída. Pra tudo. Isso é a teoria de todas as coisas de um sistema. O que é a entrada? A entrada é quando a gente digita alguma coisa para o sistema operar. O processamento, ele opera naquilo que a gente tem a necessidade. E a saída é a saída do dado, né? Que nem quando eu dei programação na semana passada, eu acho que quem estava aqui lembra, né? Por exemplo, eu digitei lá um código, né? E aquele código lá fez o que eu queria que ele fizesse e aí saiu o resultado para mim, né? Então, é mais ou menos isso que é um funcionamento de um sistema, né? Dizendo assim, em teoria, né? Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui, né? Entrada de dados, né? Então, os dados que eu quero, por exemplo, um cadastro, né? Por exemplo, vamos voltar lá na teoria da senhorita Priscila, né? Vamos supor que ela precisa lá de um cadastro de cliente para ela saber, por exemplo, para qual endereço vai o produto dela. Então, ela precisa, né, ter ali um cadastro de endereço. Então, um cadastro de endereço, por exemplo, os dados ali do endereço, pode ter o quê? Nome da rua, CEP, número da casa, e o bairro e a cidade, como por exemplo. Tá? Então, os dados, ele puxa os dados para mim, né? E as tomadas de decisões eu quero, beleza, eu quero que insere esses dados lá no banco de dados, né? Então, vai inserir lá na regra de negócio, né, do projeto, o que eu quero. Então, inseriu lá o negócio, né, inseriu lá o dado na base de dados, a Priscila vai ter já uma noção de onde que vai o produto dela, né? Ou seja, a pessoa vai escolher uma camisa ou uma saia, né, tipo um carrinho de compra. Então, vamos lá. A gente compra lá na loja da Priscila, compra uma roupa, compra uma bermuda, compra um sapato, compra uma meia, e tudo isso vai para a base de dados. E a base de dados, automaticamente, ela nos traz para nós aonde tem que ser o envio daquele produto que a Priscila tem que enviar. Mas, dizendo uma maneira mais automatizada, né, o sistema já pode estar enviando um código de rastreio para a pessoa que comprou e um código de rastreio para a Priscila, né? Código de rastreio, para quem não sabe, é mais ou menos um código de rastreio do correio, né? Então, hoje,
dizendo assim, numa base mais ampla, hoje os Correios já disponibilizam isso pra gente, né? Para quem for, por exemplo, fazer algum processo de vendas numa empresa, né? O Correio já dá esse tipo de código de rastreio para nós. Então é só colocar lá o produto no Correio e despachar. Automaticamente o Correio já sabe aonde que aquele nosso jovenzinho vai, né? Então, nada mais é que o quê? A entrada de dados, né, o processamento e o relatório, né, que eu coloquei aqui, por exemplo. E também tem um outro lance, né, a regra de negócio, o autocontrole e cálculo, né? Por exemplo, eu na minha empresa, né, eu tenho lá que ter um controle, né, de, por exemplo, um controle de cliente, né? Preciso lá controlar os meus clientes, controle de pagamentos que o cliente fez para mim. Então aquilo para mim é uma regra de negócio, né? Então dizendo por um termo, aquilo é uma solução para minha empresa, né? Então ali eu vou ter lá cadastro do cliente, quando que o cliente fez aquele pagamento, né? Então, isso dizendo assim, numa base mais ampla, isso é uma regra de negócio. E eu vou ter um autocontrole daquilo, né? Por exemplo, se o cliente chegar para mim, um espertinho chegar para mim e assim, ó, te paguei mês passado, só que no sistema não tá batendo, né? Então, dizendo assim, uma teoria mais ampla, quem é que vai estar dizendo a verdade? É o sistema ou a pessoa? É o sistema. Né? Porque automaticamente, dizendo assim, numa base mais automatizada, eu posso também estar aí utilizando aqueles aparelhos de código de barra. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá, passa, por exemplo, um cartão de crédito e automaticamente o pagamento já cai na minha conta. Então, isso é um autocontrole. Né? Então, isso vamos dizer que é uma coisa mais automatizada. Né? Então, vamos dizer assim que é uma coisa mais automatizada. E a saída pode ser um cálculo. Por exemplo, esse mês eu ganhei R$ 150, mês que vem eu ganhei R$ 150. No fim, vamos supor, em 12 meses eu ganhei por aí uns R$ 1.600. Então, isso é um cálculo que eu estou fazendo na minha regra de negócio. Né? Que eu preciso saber. Então, dizendo assim, numa teoria mais ampla, o funcionamento de um sistema e dá entrada de dados e processa aquele negócio e dá a saída para mim. Né? Querendo ou não, ele tem que dar uma saída para mim. Né? Então, dizendo assim, uma forma mais ampla, por exemplo, esse tipo de sistema, por exemplo, é o RP, CRM e o Power BI que a gente utiliza. Né? Eu não utilizo o Power BI porque a gente não tem ainda um certo fluxo grande de dados, mas a gente tem lá um RP e um CRM que a gente está pré-desenvolvendo ainda. Né? A Luciana está fazendo o RP da empresa e eu estou fazendo o CRM da empresa. Né? E aí, como por exemplo, né, o que é o Power BI? Né? Como eu tinha explicado para vocês na primeira aula, o Power BI ele cria a tomada de decisões para uma empresa de grande escala. Né? Então, vamos supor aí, né, voltando aí o lance de Power BI, ele cria para você uma regra de negócio enorme, do tamanho que não tem limite, não tem fronteira para você, dizendo alguma coisa vai acontecer naquele sistema. Né? Então, isso dizendo assim, dizendo em uma teoria mais ampla, isso se chama Big Data, né? Que Big Data é grandes fluxos de dados. Né? Então, vamos dar um exemplo aí do Google, Facebook e por aí vai. Então, voltando aí nossa teoria, nossa tese, né? Um sistema nada mais é que isso, entrada, processamento e saída. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou abrir aqui o Visual Studio, tá? Só não se assustem com ele, porque ele é um pouquinho, né? Tem gente que já se assusta, né? Né, Luciana? Mais ou menos. Vamos dizer assim, mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o projeto que eu estou desenvolvendo para a empresa. Tranquilo. O meu computador, ele dava umas travadinhas quando eu fazia deploy, viu? Por isso que eu comprei um desse. Ó, eu deixei carregar aqui para vocês. Ele é bom, só que, sei lá. Ó, eu vou dar aqui um exemplo para vocês do que eu tô falando para vocês, tá? Ó, eu vou eu vou compilar ele aqui. Tá amarrado. Calma aí. Tem um erro. Nossa. Tem um erro aqui. Calma aí Daqui que a gente vai ter mó tempo pra pegar tudo isso. Aí eu quero aprender o programa. Estou mandando mestre de cima.
Calma aí. Tá dando um erro, mas não tá mostrando o erro, ué. Pera aí, gente. No início do programa. Ah, só por Deus mesmo. Calma aí, gente. Deixa eu arrumar esse erro aqui. Esse aqui é erro de gente que tentou resolver um problema, só que arrumou outro problema pra vida. Tipo, como eu vou fazer, tipo, um site assim, tipo assim, vamos por vai, fazer um site. Como que eu vou fazer, tipo assim, eu quero uma letra desse jeito, eu quero um plano de fundo desse jeito, eu quero um assado. Na verdade, isso aí a gente vai Faz tudo sem aprender. códigos. Isso aí a gente vai aprender no mês que vem com HTML5, CSS, JavaScript e Bootstrap. Já é outro aplicativo? Outro programa, quer dizer? Não, a gente vai aprender com esse aqui. É tudo dentro desse aí. É. Visual Studio ele faz tudo. Ele faz sistemas web, desktop e mobile. Tudo numa coisa só. Gente, é sério. Não sei se foi... Ó, foi a pessoal, primeira. Já vi isso. para vocês entenderem, né, numa base mais ampla, né, eu vou estar entrando aqui, por exemplo, no cadastro de personal. Então vocês podem perceber aqui, que aqui eu tenho os dados do personal. Tá? Então aqui eu tenho o nome do usuário, que sou eu, apelido, que é o meu. Aqui no e-mail eu tenho que arrumar ainda, foto de capa, e entre outras coisas. Tá? Então se eu quiser, por exemplo, fazer uma entrada de dados nele, eu faço por aqui, por esse cadastro. Então aqui eu tenho toda a regra de negócio para os dados que eu quero. Então aqui eu tenho o quê? O cadastro do meu personal. Então aqui eu tenho o nome do usuário, apelido. Esse aí é pra cadastrar o quê? Oi? Esse aí é pra cadastrar o quê? Cadastrar o personal, esse aqui. Personal Pessoa? trainer. Você não sabe o que é personal trainer? É aqueles que treinam na academia. É, isso aí mesmo. Isso aqui é sistema de gerenciamento de academia. Entendi. Mais ou menos para academia, né? Mas vamos dizer aqui para academia. Então, deixa eu entrar aqui agora, pessoal. O personal não, vou entrar no atleta. Esse é controle do quê? Do personal, né? Isso, vou entrar agora no atleta. Tipo assim, quantos personal treino? Isso. Mais ou menos isso aqui é... Qual cliente? É mais ou menos isso? Isso. Isso daqui é mais ou menos o sistema de gerenciamento de... Opa. Esse recurso... Calma aí, meu rei. Erro de... O pastor tem esse programa no computador dele? Oi? O pastor tem esse programa no computador dele, né? Pode ser no site que fez lá. Calma aí, deixa E no eu... site da igreja, você controla por causa desse visual, não sei o quê? O site da igreja eu fiz por aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Por que ele não tá entrando no atleta? Não se assusta, tá, gente? Porque isso aqui é meio que cabuloso Nossa, mesmo. você é louco. Isso aí, só vocês. Brincadeira, Zé. O negócio é... Quem gosta mesmo de matemática. Na verdade, programação ele mexe com lógica de programação e matemática, né? Matemática já é um pouquinho complicado. Logicamente é mais matemática, né? Isso. Deixa eu entrar aqui no time. E não é pra quem que é pra quem é inteligente. Você é inteligente. Inteligente uma coisa no celular, daqui a pouco eu já não sei mais. Ó, Minha mãe. Minha mãe só sabe tirar foto e postar. É a única coisa que ela sabe. E o WhatsApp. ó, aqui eu tenho, por exemplo, né, o conceito de equipes, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, cadastrar uma nova equipe, eu cadastro por aqui, né? E se eu, por exemplo, quiser um detalhes melhor dessa minha equipe, eu clico aqui. Então, aqui eu tenho um detalhamento completo da minha equipe. Né? Professor Tiago, volta de novo pra nós vermos. Cadê? Ó, aqui eu tenho todo o detalhamento da minha equipe. Tá? Razão social, nome fantasia, e-mail, senha, inscrição estadual, CEP. Então, o que quer dizer aqui? Aqui eu estou obtendo dado, né? Ou seja, dizendo uma teoria mais assim, né? Aqui eu estou tendo a saída do meu projeto. Né? E a entrada é os cadastros. Né? Então, para mim ter, por exemplo, a saída, eu preciso ter a entrada.
E para mim ter a entrada, eu preciso ter um processamento de dados dentro dela. Né? Então, dizendo assim, numa teoria mais ampla, é mais ou menos isso, que é um sistema que tem que fazer. Né? Então, deixa eu fechar aqui ele, senão a Priscila vai ter um infarto. Né? Depois a gente trabalha com ele mais pra frente. Não se prometo que não vou botar mais nenhuma. Então, dizendo assim, numa teoria mais ampla, uma teoria mais ampla, pessoal, nada mais é que isso. Então, vamos... Vocês têm alguma dúvida? Tirando a base da programação. Tem alguma dúvida sobre isso? Entrada, saída, processamento? Você não tem porque ela já trabalha com isso, né? Então, ó, nada mais é que o quê? Então, voltando aí, a entrada de dados, é como eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Deixa eu só minimizar isso aqui, e você não deve estar aqui, meu jovenzinho. Dizendo uma ampla, né, entrada de dados é você cadastrar alguma coisa ou pedir para ele fazer, por exemplo, que nem a Priscila falou, um pré-cálculo, né? Por exemplo, x mais y, né? X recebe 10 e y recebe 10. O resultado vai sair 20, né? Dizendo uma ampla, né? Eu não estou dando isso na programação porque eu sei que, né, a maioria aqui nunca viu isso. Então, mais pra frente a gente vai estar trabalhando com isso. Né? Então, dizendo assim, dados, pessoal, é o peso bruto da informação, que nem eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, como vocês podem perceber, o dado ele pode ser por um todo, né? Todo dado da Priscila, por exemplo, a Priscila, o nome dela, Priscila Coelho, o CPF dela, a data de nascimento dela e por aí vai. Então isso faz um acoplamento, né? Um acoplamento é uma junção, né? Acoplamento é junção. Então a gente tem um acoplamento ali de informações. Todas as informações dadas pela Priscila, aquilo se torna um dado, né? Então dizendo assim, numa base de dados, né? O dado da Priscila, por exemplo, vai estar lá. Né? Se eu quiser buscar esse dado, como que eu busco esse dado? Pela saída do processo. Né? Dizendo assim, boas teorias. Deu para entender? Tranquilo e favorável daquele jeito? Então tá bom. Então, agora a gente vai estar aprendendo agora, pessoal, os tipos de sistemas de mercado. Tá? Um aqui a Priscila já conhece, né? Que a gente vai estar vendo agora, né? Que é o ERP. Tá, pessoal? Então, o ERP, dizendo assim, numa base teórica, ele trabalha mais ou menos, ele não é customizado, tá? Ele é um tipo de projeto plano para aquele termo. Então, ele faz sistema, ele é um sistema para gerenciar uma empresa de médio a grande porte, né? Então, dizendo assim, o que o ERP faz? Então, vamos voltar lá na base da administração, né? Então, dizendo lá, né, na nossa pirâmide, né? Voltando lá na Chevrolet, né? Então, a Chevrolet lá, por exemplo, ela tem lá a base, né, e o topo, né? Então, a base do projeto de um ERP voltado para a Chevrolet seria o que, na verdade? Né? Por exemplo, a produção de carros, né? Só que dentro dessa produção de carros, a gente pode ter outros módulos, né? Como o quê? Cadastro de fornecedores, distribuidores e por aí vai, né? Então, dizendo assim numa base assim, mais teórica, né? O controle desse tipo, quem faz é quem? É o gerente de produção. Né? É o cara ali que está ali vendo a coisa acontecer de verdade. Né? E aí, né, vamos para o segundo módulo, que é o quê? Que é as vendas. Né? Como que se vende um carro hoje? É só na concessionária? Não. Né? Dizendo assim em termos, né? Mas, por exemplo, a gente pode também entrar num conceito aqui do nosso jovenzinho aqui no RP, que entra o CRM, né? O CRM vocês vão na próxima teoria, que é o quê? O CRM, pessoal, né? Ele trabalha de uma maneira assim entre pessoa e empresa. Então, ele faz uma teoria chamada marketing digital, né? Que vocês vão estar vendo no curso também,
né? O marketing digital, pessoal, dizendo assim num todo, marketing, né? Vamos dizer assim no modo popular, marketing. Marketing tá ali para divulgar alguma coisa, né? Ou um produto, ou um serviço, ou algo do tipo mais assim conveniente, né? Tipo uma casa, estou vendendo uma casa, eu quero, né, divulgar a minha casa para vender, né? Então isso é marketing, né? Isso é uma teoria do marketing, né? Que é divulgar para conseguir pessoas, né? Para estar pré-visualizando isso. Então o CRM, ele nada mais é que o quê? Ele faz o acesso de vendas entre pessoa e empresa, né? Então vamos dizer assim, né? Que nem ali na primeira imagem, né? Customer Web Portal, né? Que é o quê? Que é, por exemplo, o CRM, né? Então o CRM está fazendo o quê? O vendedor, né? Vendendo um carro para o cliente. Então eu vou lá numa concessionária aqui da Chevrolet e vou lá e quero comprar um carro da Chevrolet, né? Ah, por que da Chevrolet? Pode ser outras marcas, né? Pode ser Volkswagen, Fiat, Ford, né? BMW, Audi, Ferrari, por aí vai, né? Pensando assim no conceito. Então o RP, dizendo assim, voltando agora na base, né? Tudo é pré-gerenciado pelo gerente, né? Tudo é gerenciado pelo gerente. Então o gerente, ele vai ter ali o conceito de fazer a pré-distribuição do projeto, né, como sistema. Então, o sistema ali vai ser para quê? O sistema de produção. Então, eu quero saber quanto que produziu de carro esse mês, por exemplo. Ah, mas quanto de gasto eu tive? Então, o RP, ele traz esse tipo esse controle para nós, tá? E dizendo assim, né, agora temos o outro termo, né, que é a segunda base, né, que é o termo de vendas, né? Qual que é o termo de vendas? Vendas é a pessoa ir lá comprar o carro ou algo do tipo, né? Ou algum outro serviço que a Chevrolet presta, né? Então, a Chevrolet ela não só faz vendas de produtos, ela também faz prestação de serviço, né? Por exemplo, se um carro quebra, né? A Chevrolet está ali para, né, amenizar a coisa e arrumar o carro. Então, isso é uma prestação de serviço. Então, dizendo assim, numa base mais ampla, né, o RP também faz esse tipo de aconselhamento, né? Ele faz o quê? Ele tem o sistema ali para pré-gerenciar as vendas, né? Então, quem faz o gerenciamento de vendas é o gerente de vendas da empresa, né? Por um todo, né? Então, vamos ter lá também um pré-gerenciamento de vendas, né? Então, então, ali só vai ter só as vendas? Não. Vai ter também o financeiro, né? Quanto que entrou, quanto saiu, né? Se teve algum desfalque, né, por mês, quanto de salário vai para tantas pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil tem quantos milhões de concessionárias Chevrolet, né? Então isso, dizendo uma base assim, mais administrativa, a base, a fins, é o que? É vendas e produção, né? E o topo é a diretoria e a administração, né? Então, dizendo assim, numa base, né? Tudo isso entra na base do RP, né? Então, um RP hoje, vamos dizer assim, se uma empresa fosse desenvolver um RP, ela demoraria muitos anos para estar desenvolvendo. Por quê? Porque um RP ele tem muitas teorias. Não é só essas que eu estou dizendo, mas assim, para ter assim um certo amplo sobre RP, ele tem muitas teorias. Ele tem controle de estoque, tem controle lá de produção, controle financeiro, tem um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Se fosse desenvolver lá, ia demorar uns 10 anos só para desenvolver esse tipo de projeto, né? Então, o RP é para controlar uma empresa aí de pequeno, médio ou grande porte, né? Então, esse é o conceito do RP. O RP, a sigla dele é Enterprise Resource Plan, que é o quê? É um plano lá de administração de empresa. Planejamento de... Então, dizendo assim, numa teoria, né? O RP ele serve para essa necessidade, né? Então, ele é um conceito, dizemos assim, ele é para gerenciar uma empresa por todo, né? Gerenciar tudo de uma empresa, tudo. Então, o RP ele nada mais é que, por exemplo, ele está aí para fazer processos administrativos, processos... Trava muito? Oi? Trava muito? RP? Depende do fluxo. Se muitas pessoas estiverem utilizando, aí trava. Não, é uma base para cada um. Não, é por um todo. É uma base só, né? É uma base só. Você acha que não, onde eu trabalho?
utiliza o mesmo sistema. É Atria. Hum. Trava bastante. Nossa, trava muito. Tem uma hora que o sistema não quer nem abrir. É uma base só, né? É uma base só. É uma base só pra todo mundo. Não tem como ser uma base, tipo, pra unidade de Santana, uma base pra unidade de Tatuapé, uma base Não. pra unidade... Por quê? O que acontece? Para você entender. Voltando aí na base de dados, né? O que acontece? Né? Uma base de dados, ela trabalha com um todo só numa empresa. Né? Se fosse um módulo para cada, né? Por exemplo... Cada unidade fazia um... Isso aí. Por exemplo, você trabalha na unidade de Santana. Então, esse subsistema aí recebe só a base de Santana. Aí vamos supor que a base administrativa da sua empresa ela quer saber se você está lá ainda. Né? Então, vamos supor que ela quer fazer uma busca se você está lá. Então, vamos dizer por um todo, que se for buscar assim por módulos, você não aparece. Por quê? Porque está pré-desenvolvido uma base modular, né? E não por um todo. Né? Existe, assim, numa base de dados, restrições. Né? Então, por exemplo, por um todo, uma restrição do tipo assim, isso já é regra de negócio, tá? Isso aí já é mais validação. Por exemplo, a empresa da Priscila, ela tem várias unidades. Né? A Priscila trabalha na de Santana, tem gente que trabalha na Barra Funda e por aí vai. Né? Aí, o que acontece? A Priscila só vai ter, em teoria, né, só a base administrativa. Ela não vai ter a base conceitual, por exemplo, de marcar horário. Então, ela só vai ter a base administrativa. O que é isso? Isso é restrição de usuários. Né? Estou dizendo assim, numa base mais complexa, né? Isso a gente trabalha como restrições de regra de negócio. Então, o sistema, né, dizendo assim, uma base, ele é um todo. Né? Ele é por um todo. Ele não pode ser modularizado e feito por módulos, o banco de dados. Aí daria mais trabalho ainda. Pode ter assim, né? Vamos supor. Pode ser assim também. Fazer integração de sistema, né? Por exemplo, se você tem lá o seu sistema lá na sua empresa, você quer um sistema lá de pagamentos. Por exemplo, eu faço vendas e eu quero ter um PagSeguro. Um PagSeguro é um outro sistema com outra base de dados. Isso sim. Aí vamos dizer aí que entra uma parte modular, né? Que aí já é um outro conceito chamado integração de sistema. Que é vários sistemas trabalhando junto com um só. Entendeu? Alguma dúvida sobre RP? Pode mandar bala? Pode. Ela tá assustada. Ela tá boiando. Ela tá pensando no bolo que ela vai fazer que chegou em casa. Café. No pão. Bom, pessoal, agora a gente vai ter aqui um conceito de CRM. Tá? CRM, pessoal, ele é o que, na verdade? Ele é um conceito voltado para vendas de empresa. Tá? Então, vamos dizer assim, ele faz ali, né, o meio de campo entre empresa de vendas e pessoas como nós. Né? Então, vamos dar um exemplo aí, de novo, da Priscila. A Priscila tem lá o seu e-commerce. Primeiramente, ela tem que divulgar, né, a loja dela. Primeiro de tudo, ela tem que divulgar. Como que divulga isso? Hoje, voltando para o marketing digital. Né? Então, vamos dizer assim, numa base. O marketing digital, então, a gente pré-utiliza aonde? No Google ou no Facebook. Esses dois aí são a base de marketing digital. Para estar divulgando. Mas tem mais? Tem. Qual? O WhatsApp. Né? Tem o WhatsApp, tem Instagram. Né? Por exemplo, se a gente criar um anúncio e jogar, por exemplo, no WhatsApp, né? Porque hoje o WhatsApp agora tem aquela função lá de ficar mostrando as fotos. Né? E aí, o que acontece? Por exemplo, meus contatos vai ver aquele meu anúncio que eu coloquei lá na minha empresa, né? De acordo com o que eu preciso. Né? Então, por exemplo, eu vendo sites. Então, todo mundo vai saber que eu vendo sites. Aí, a Priscila vai, copia essa foto e cola e joga no WhatsApp dela. Milhões de pessoas, né? Como a Priscila é muito popular, né? Ela vai ter ali, né, um termo, né? Vamos dizer assim, né? Um super, né? Muita gente vê aquele anúncio. A Luciana também, né? Então, o marketing digital, ele é por um todo algo, né? Algo divulgado, né? Então, vamos dizer assim, que em um mês eu divulgo minha empresa e 50% daquilo que eu esperava me procura.
né? Então, essa teoria é voltada para o marketing digital, né? Então, vamos dizer assim, 50% daquilo que eu divulguei, alguma coisa tem que acontecer, né? Então, o marketing digital, ele é para isso, né? Então, vamos dizer lá, a Priscila quer vender peças de roupa, né? No e-commerce dela, né? Dizendo assim por um todo. Tudo R$20. Tudo R$20, né? Já estamos divulgando aqui no YouTube, né? E aí, a Priscila... Uma loja, tá? E aí a Priscila, né, precisa vender, né? Ela tem aí o costume de vender. Só que o CRM, ele tem um conceito assim bem amplo, né? Então vamos supor, a Priscila, ela vende só pela web. Ela não tem uma loja física, né? Ela não tem uma loja física ainda, calma. A gente vai arrumar uma loja física, né? Então, voltado para o marketing, a Priscila vai ter o quê? 100% de lucros nas vendas dela pela internet, né? Agora, se ela for abrir uma loja, né? Uma loja mesmo física lá em Santana, lá na Rua Voluntários da Pátria, né? Bem chique, né? Aí sim vão se dizer que ela pode ter um ganho aí muito maior do que ela pensava, né? Porque ela está vendendo, né? Agora, o termo vender, que é o termo assim que a gente vai entrar agora no CRM, né? Então, o termo vender entra no termo de CRM, que é o quê? Que é o controle de pessoa, que é a intercomunicação entre pessoa e a empresa. Então, sempre tem essa dinâmica, né? O CRM ele é para isso, né? Ele é uma intercomunicação entre cliente e empresa, né? Então, por exemplo, minha roupa não é aquilo que eu pedi. Então, a Priscila vai ter uma intercomunicação com esse certo cliente dela, né? Então, o CRM ele serve para, primeiro, fazer o marketing, segundo, ter lucros na venda e ter uma intercomunicação entre cliente e vendedor, né? Então, dizendo assim, num termo assim mais amplo assim sobre comércio, né? Qual que é o comércio mais popular, né? É o boca a boca, né? Então, por exemplo, precisa chegar aí para alguém e falar assim, eu conheço um cara aí que faz um website, tinindo, né? Aqueles bem louco mesmo, né? E aí, a pessoa entra em contato com outra pessoa e vai falando. Então, esse é um tipo de marketing que a gente pode dizer que é o mais popular. Mas só que tem que tomar cuidado, né? Porque se o tipo de serviço que, por exemplo, se eu prestar não for da maneira que a pessoa pensa, aí a empresa desanda, né? Então, dizendo assim numa base mais teórica, né? Vamos se dizer assim, né? Que o boca a boca, ele tem os seus altos e baixos, mas ele é bom, né? Então, o marketing, ele é para isso, né? Então, um conselho, né? Assim, que eu posso dar para vocês, quem for aqui trabalhar na área, né? É ter, assim, de acordo com o mercado, né? Olhar para o mercado, o que está precisando do mercado e ver o que as pessoas têm maiores necessidades, né? Então, o controle ali de vendas é a intercomunicação entre pessoa e cliente. Por exemplo, lá na loja da Priscila, né? Na loja física, a Priscila, logicamente, irá precisar ter, por exemplo, lá um controle de cadastro de cliente, né? Mas isso já não faz no e-commerce dela? Não, né? O e-commerce, ela vai fazer o cadastro dos clientes virtuais dela, né? Agora, sendo clientes reais, né? Então, ela precisa de um controle também, né? Então, vamos dizer assim, né? Uma base mais ampla, tá? Então, as vendas pode ser tanto essa base, né? Via web ou via loja física e também via telemarketing, né? Que às vezes enche o saco, né? Mas aquilo também pode ser uma grande questão de, podemos dizer, que dá bastante dinheiro, né? Então, aquela pessoa liga lá para você, né? Faz aquela propaganda, né? E aí você quer comprar aquele produto, né? Por exemplo, tem muita gente lá que liga lá na minha casa sobre o ômega 3. Minha mãe tinha já comprado na época, quando a gente morava no interior, o ômega 3. E a questão é o quê? É ter um controle, né? Voltando para o telemarketing, é ter um controle daquilo que a pessoa compra do produto. Então, por exemplo, o ômega 3 é pílula que você compra, né, para você tomar, para você ter um certo, né, melhoria de saúde, por exemplo, né? Então, como que, por exemplo, tá acabando o meu ômega 3, eu preciso ligar. Não precisa, não há necessidade, porque o sistema deles, o CRM deles, ele já tem um autocontrole disso, né? Então, por exemplo, se está acabando minhas pílulas, né, já está constando no sistema deles. Então, automaticamente eles ligam para nós e a gente faz um outro pedido e aí isso vai criando um ciclo, né, de compras e vendas,
né? Então, isso mais ou menos esse é o termo de vendas, tá, pessoal? Agora, o termo de serviço, pessoal, é prestação de serviço, né? Então, por exemplo, que nem eu fiz aqui o website da igreja, né? Então, dizendo assim, uma base, isso não foi uma venda que eu fiz para a igreja, foi uma prestação de serviço, né? Que minha empresa fez para a igreja, né? Então, o serviço nada mais é que o quê? É que você prestar um tipo de serviço para uma pessoa, né? Por exemplo, sempre tem aquele tipo de serviço, por exemplo, meu carro quebrou, né? Por exemplo, seguro de carro, né? Vamos dizer assim. O meu carro quebrou, eu ligo lá na minha seguradora, né? E eles mandam um guincho. Aquilo é uma prestação de serviço, né? Então, serviço, ele é pago mensal. Produto, não. Produto você paga só uma vez e pronto. Então, o CRM, ele é um autocontrole disso, né? Prestando, assim, um conceito mais amplo, ele só faz o quê? Ele só é intercomunicação entre cliente e empresa. Mas dizendo uma base mais ampla, ele também presta serviço de marketing, telemarketing. Então, por exemplo, um outro exemplo aí, vamos supor assim, dizendo voltado para o marketing, né? Marketing tem os casos de, por exemplo, caso de sucesso e o casos de, vamos supor, né, um caso que não deu certo, né? Por exemplo, um caso de sucesso, né? Eu acho que a maioria aqui deve ter internet em casa, né? Então, por exemplo, lá em casa eu tenho Vivo, né? Eu tenho Vivo Fibra, né? Quando eu coloquei Vivo Fibra, né, a primeira vez, quando eu mudei aqui para São Paulo a segunda vez, eu liguei lá na Vivo e pedi o serviço. Eu pago por mês, né? Agora, por exemplo, se a Vivo liga lá na minha casa fazer um telemarketing sobre a prestação de serviço que a Vivo Fibra faz para mim e que quais autonomias que eu vou ter de melhorias para isso, com certeza eu vou querer. Ou, né, vamos dizer assim, num termo mais amplo, né? O que a Vivo Fibra ela faz? Ela só transmite rede local para minha casa, né? Mais um outro exemplo, TV a cabo. Hoje, a maioria das TV por assinatura, né, por exemplo, a Vivo, por exemplo, ela não usa mais antena de digital, não usa mais cabeamento. O que ela faz? Tudo hoje é feito por fibra ótica. Então, tudo hoje é tudo via IP, né? IP, ele é um termo assim... Mas eu acho mesmo fibra ótica não funciona, não. Eu acho fibra ótica não funciona, não. Por quê? Passa helicóptero assim, senão já... Aí, senão já fica normal. Você tem fibra ótica na sua casa? Quem? Não, eu já tinha. Agora eu não uso mais. Entendi. Então, vamos dizer assim por um termo, né? Fibra ótica, né? Tirando a TV a cabo, né? A internet é tranquila e favorável, né? A internet sim, agora a TV a cabo. A TV a cabo é meio complicada, né? Então, vamos dizer assim num termo mais amplo, né? Não, internet também, porque quando chove. Depende do lugar, né? Depende do ponto que você Certo. tá, né? Porque lá em casa é assim, lá o ponto é diferente da minha casa. Choveu, pode cair aquele toró. A internet tá lá. A internet eu coloquei agora sim. Da net, coloquei da net. O da net. A net também é boa. E aí, tipo, dizendo assim numa base mais ampla, né? O CRM ele é para empresas voltado para vendas, né? Então, ali vai ter um controle de marketing, vai ter um autocontrole também de vendas, né? Então, nada mais é que isso. CRM ele é uma relação entre pessoa e empresa. Alguma dúvida? I don't speak English? Pode mandar barra. Beleza. Tá acabando, viu, pessoal? Bom, agora vamos voltar aqui, né? Uma boa coisa, né? Que é o e-commerce. Tá, pessoal? O e-commerce, pessoal, ele é voltado para lojas virtuais, tá? Então, o e-commerce, ele não faz parte de produção, não faz parte de relação entre cliente e pessoa, mas ele faz uma coisa que é o marketing, né, pessoal? Então, vamos dizer assim, né? A Priscila, ela vende roupa, ela tem sua loja virtual. Então, qual que é a porcentagem que ela vai ter de lucro, né? Entre 50% a 100%. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, hoje com acesso aí à internet,
a gente pode comprar tudo pela internet. Por exemplo, esse notebook eu comprei pela internet. Né? Então a gente não tem a necessidade de, por exemplo, ir lá na loja, né? Como a gente falava na faculdade, né? Isso aí é tempo do Zagaia, né? A gente ia lá na loja, né? Ver o produto, né? Namorava o produto, né? Não há necessidade mais disso, né? A gente pode namorar pela web, né? Sou uma pessoa assim, muito seletiva, assim. Eu tenho que olhar bem em tudo. Eu sou assim, nossa. Eu já sou diferente. Quando eu quero comprar uma coisa, eu só olho o preço e compro. Tô brincando. Aí, o que acontece, né? Voltando ao e-commerce, o e-commerce é o quê? Tá? A gente vai entrar mais pra frente, né? Mais a fundo sobre e-commerce, né? Daqui uns 2 meses, mais ou menos, a gente vai entrar mais a fundo sobre e-commerce, né? Os tipos de e-commerce que tem hoje no mercado, né? Não é um... E-commerce, vamos dizer assim, né? Uma introdução sobre e-commerce. E-commerce não é só, por exemplo, vendas de empresa com pessoa, né? E-commerce também tem, por exemplo, vendas internas, né? O que são vendas internas? Empresa vende para outra empresa, né? E temos também o tipo de e-commerce, né, que vende o quê? Pessoa para pessoa, né? Então, em termos dizendo, o e-commerce ele tem 4 gêneros, que é o B2C, C2C, B2B e um outro que eu esqueci o nome. Eu vou lembrar e falo. Então, B2C, o que é? É business to consumer, né? Empresa vende para o consumidor, né? B2B é business to business, né? Empresa vende para empresa. Então, por exemplo, a Goodyear vende pneu para a Chevrolet. Então, a Goodyear ela é uma empresa voltada no ramo de distribuição ou fornecimento daquele negócio, né? Do pneu, por exemplo. Então, ele é um e-commerce, mas um e-commerce interno, tá? Então, só quem pode comprar é CNPJ. Só quem compra, assim, dizemos assim, um valor assim abaixo de mercado em questão assim de quantidade ampla é só quem tem CNPJ. Então, o B2B ele é isso, business to business. E o C2C é consumer to consumer, né? Que nem a Winnie se perguntou, né? Mercado Livre. No Mercado Livre a gente vende tanto para pessoa jurídica e pessoa física, né? Então, voltando assim no conceito sobre e-commerce, o e-commerce hoje ele tem assim uma prioridade de 100% de taxa de lucro para a empresa. Por exemplo, né? Muita gente hoje, por exemplo, quem aí trabalha ou quem está acostumado a mexer com computador, né? Tipo eu, que fico mais de 12 horas no computador. Nossa, eu né? então nesse Meu Deus me livre. Chega em casa, minha mãe, não sei o que tem. Não, já tá amarrada. E aí, o que acontece? Né? Alguma coisa eu vejo na internet. Querendo ou não, alguma coisa eu vejo na internet, né? De vendas. Então, eu entro no site da Americanas, vejo alguma coisa que, tipo, é meu interesse, né? Qual que é a minha probabilidade de voltar na Americanas e comprar? De 0 a 100%, né? Então, o e-commerce, hoje, ele é voltado para isso, né? Para ajudar a multiplicar suas vendas, né? Então, por exemplo, a Priscila vai ter que ter uma loja virtual, querendo ou não, né? Para ter um lucro muito grande, né? Ou se não, se eu não quiser, né? Tem 50% de lucro, né? E aí, o que acontece? Dizendo assim numa base ampla, o e-commerce, ele é tudo da base comercial. Ele não só vende, né? Como produtos, mas também vende serviços. Como assim serviço? Netflix, né? Eu acho que todos os 3 aqui conhecem Netflix, né? Netflix, aquela... Netflix é uma plataforma de assistir filme e séries. Aí você paga um serviço dela, né? Documentário também, tem novela, tem tudo. E aí, o que acontece? Né? E aí tem, por exemplo, o Netflix, ele é um e-commerce voltado para prestação de serviço dele mesmo, né? Então, por exemplo, o serviço, né, como prestação de serviço, temos o e-commerce, né? Temos o Netflix. E um outro exemplo, temos o Spotify, temos o Deezer, né, que é voltado para música, né? Então você paga. O Spotify é que nem o Netflix, né? Pra ele mesmo também, né? Não. Oi? O Netflix é que nem o
Spotify nem Netflix, 8 né? horas. É mais ou menos. Só Mas que o acho Spotify, o Spotify é de graça, né? Você só paga ele se você quiser baixar alguma coisa, baixar algum tipo de música, né? É, Spotify é de graça? Eu É. não sabia, vou baixar aí também. O Spotify é de graça. E aí? E aí, eu tô dando aula ainda, calma, filha. Tá muito apavorada. Licença. Você tá mais animadinha? E, né? Não tô deixando ela, não vou deixar ela desistir. E aí, o e-commerce, ele é voltado para isso. Né? O Spotify, ele é voltado para serviços, né? Temos, então, dois termos aí, né? Que é o prestação de serviço e vendas de produtos, né? Nossa, eu jurava que o Spotify era pago. Não, é de graça, Não sabia, miserável. né? E o último termo, pessoal, é redes sociais. Agora a gente vai entrar aí, né? Um termo aí bem, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? As redes sociais, pessoal, ele é voltado, né, para marketing. Rede social é só para último plano, né? Que a empresa usa. É, É bem pra último. é. Então, dizendo assim numa base, redes sociais é um network, né? E é um network. Então, eu faço website, então eu publico lá o website na minha rede social e o mundo inteiro vai ver. E-mail entra como redes sociais, né? Que E-mail, muita empresa usa, né? e-mail na verdade é serviço, né? É serviço? É. Não sabia, a primeira rede social também, né? Não. Porque redes sociais é o quê? Facebook, Instagram. Vou anotar porque isso vai cair na prova. Não vai ter prova. Não vai ter prova? Não vai ter. Devia ter prova. Ela quer porque ela sabe, né? Não, eu quero prova. Não, porque é com prova que a gente aprende. Né? Se a gente não passar pela prova, a gente não vai aprender nunca. Então não ter prova, né? A Luciana não tá falando, né? Pra voz da Bruna sair ali. Ela já fica- Depois ele edita tudo, ó. Aqui, ó. E aí, as redes sociais, ele é voltado para o network, né? O network, em inglês, é redes, tá, pessoal? Fazendo uma teoria bem ampla, redes é uma coisa, assim, que, vamos dizer, o mundo inteiro usa, né? Redes sociais, né? Então, qual que você usa, filho? Você usa Facebook, você usa Instagram? Ah, vai falar que você não usa. Usa. Usa Spotify. Aí, E aí, o que acontece? As redes sociais hoje, pessoal, eles são voltados mais para marketing, é que nem eu estava falando. Marketing, que nem eu tinha comentado com vocês lá no primeiro termo, marketing é algo, né, para divulgar alguma coisa, né, ou alguma prestação de serviço, ou algum tipo de produto. Então, o network, né, dizendo por um todo, hoje ele é para isso, né? Então, por exemplo, eu chego lá numa empresa e dou um network da minha empresa, né? Então, eu estou fazendo o quê? Estou dizendo palavras da minha empresa com empresa, né? Agora, as redes sociais, não. As redes sociais, eu já tenho uma amplitude aí, né, de conhecimento, que vamos se dizer assim, redes sociais, a gente não precisa ir na empresa divulgar a nossa empresa. A empresa já vê a nossa empresa pelas redes sociais, pelas divulgações, né? Então, por um todo, quais são as redes sociais mais utilizadas aí para divulgação? Facebook, Google, WhatsApp, Instagram e por aí vai. Então, redes sociais ele é uma amplitude voltada para o conhecimento de marketing. E também temos né, uma base aí, né, de network pessoa com pessoa. Isso aí já é mais para conhecer pessoa, né? Então, por exemplo, eu conheço um cara que trabalha na Microsoft e ele precisa, né, automaticamente ir lá numa terceirização da Microsoft. Então, ele entra em contato comigo pelo Facebook, né? Então, isso é um network, né? Então, redes sociais nada mais é voltado para esse tema, né? Alguma dúvida? Tá tranquilo e favorável? Tem dúvida? Mas não perde tempo comigo, não. Vou perguntar. Eu também posso perguntar. Eu não tenho nada pra perguntar. Qual que é a Criar sua dúvida? sistema.
Tá vendo? Agora ela tá pegando aqui. Não, é só uma coisa assim. Como é, por exemplo, jogar assim no Facebook, como que faz pra colocar no Facebook pra todo mundo ver? É só você, por exemplo, se você quer, por exemplo, vender algum produto seu no Facebook, é só você pegar uma foto do Facebook e publicar. Aí toda a sua rede social vê. Aí quem tá na sua rede social publica na rede social dela e quem tá na rede social da pessoa já vê também o Mas produto. assim, né, parece muitas coisas assim na rede social da gente, né? Muitas coisas vendendo, estética, essas coisas. Às vezes tem grupo de vendas, né? estabelecer. Às vezes você pode ter entrado em Tudo algum. lá é cobrado. Nada de graça ali, né? Nós pagamos. E Nós pagamos por tudo, até. aquilo é tudo é pago. A internet. A gente vem naqueles vídeos que a gente. Às vezes você quer ver uma coisa, parece outra. Aí você tem que esperar aquele para ver o da gente. Ali a gente já